ou depois, né? Boa tarde e a nossa aula, então, de hoje, a continuação, a gente vai estar falando prática 6, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí, tá? É o primeiro exercício aí, que é sobre criação de uma agenda de contatos, né? Então, basicamente, nessa agenda de contatos, você tem que permitir adição, remoção ou busca por nome ou por CPF, CNPJ, né? Se for pessoa física, você informa o CPF. Se for pessoa jurídica, uma empresa, você vai buscar pelo CNPJ. A pessoa informa lá acho que são 12 dígitos lá, e aí você busca pela empresa, né? Pelo CNPJ, pessoa jurídica. Então, deve ser possível também visualizar todos os contatos da agenda. Então, existem dois tipos de contatos, né, que podem fazer parte da agenda. Você tem tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica. A pessoa física tem os atributos CPF, nome, endereço, data de nascimento, e-mail, o estado civil, né, se é solteiro, casado, divorciado, enfim. E já a pessoa jurídica tem lá CNPJ, nome, endereço, e-mail, a inscrição estadual e a razão social. Bom, então basicamente vocês vão ter que, aqui, uma coisa que vocês vão ter que usar, né? Pode usar, é o quê? Criar um vetor de objetos do tipo agenda, tá? Quem quiser usar ArrayList também, já aprendeu a usar o ArrayList, pode também usar ArrayList. Então, vocês aqui não falou se vocês têm que fazer usando vetor de objetos ou ArrayList. Eu acho que não tem problema. Assim, quem quiser fazer com vetor de objetos pode fazer, quem quiser fazer usando ArrayList pode fazer, tá? Não tem uma regra, não. É claro que na hora de explicar para vocês, eu vou escolher uma dessas alternativas para implementação, né? Vocês também devem escolher. Ou você vai criar um vetor de objetos do tipo agenda, ou uma release de agenda, alguma coisa assim. E aí dentro da agenda tem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Na verdade, pode ser uma release de pessoa, né? Bom, eu ainda não falei de herança, né? No caso, assim, então eu ainda não, eu acho que vocês ainda, eu não. Aliás, não, é a próxima aula que eu vou falar sobre herança. Eu falei mais de interfaces, classes abstratas e coleções, né? Na aula de terça-feira. Bom, então basicamente você Professor, pode. Oi. o senhor chegou a disponibilizar um material de coleções? É que eu lembro que quando o senhor publicou a aula só tinha os slides de interface e de... De classes abstratas, né? Isso, o senhor chegou a publicar Isso. isso? Eu acabei de publicar lá também os slides de coleções. Então, inclusive na aula na semana que vem, a aula é sobre coleções, né? Então, como no o vídeo fala sobre, acabou que naquele vídeo são duas videoaulas lá, né? Interface, classes abstratas e ainda tem outra videoaula lá de coleções. Aí eu acabei de disponibilizar os slides de coleções. Então, para quem ainda não quer depois dar uma olhadinha com mais calma, tem aqui, ó, nos slides. Deixa eu só. ah, Tá bem aqui nessa parte aqui de coleções aqui. Então a aula útil. Eu coloquei os slides hoje. Foi por isso que ainda não tinha aparecido. Sim, professor. Valeu. Beleza. Bom, então vocês podem até, quem quiser entrar aqui, ó, no site, pode aqui nesse site que vocês podem baixar os slides de coleção também, se quiser também dar uma olhada. E na prática 6 vocês pode estar criando às vezes dois array list separados, entendeu? Pode criar um array list
com as pessoas físicas e outro array list com as empresas. Pode ser dois array list por enquanto, porque eu ainda não especifiquei, não expliquei a herança, tá? Se você, por exemplo, esse tipo de exercício, vocês vão notar que dá para fazer usando herança. Mas como eu ainda não expliquei herança com muitos detalhes, aí quem ainda não entende, não sabe fazer usando herança pode criar, em vez de criar só uma array list de pessoa, né? Você pode criar um array list de pessoa física e um outro array list de pessoa jurídica, por exemplo. Então você vai ter que criar a classe pessoa física, a classe pessoa jurídica. É, Só adiantando, né? Se fosse usar heranças, você poderia ter uma superclasse pessoa e a pessoa física extends pessoa e a pessoa jurídica extends pessoa também, né? Mas não precisa, por enquanto, fazer usando herança, não. Só quem já, já aprendeu, já viu algumas videoaulas sobre herança, já quiser aplicar esse conceito de herança, pode aplicar também, tá bom? Na verdade, a superclasse vai ter os atributos comuns à pessoa física e jurídica, por exemplo, que são o quê? O nome, né? Tanto a pessoa física quanto a jurídica tem um nome, tem um endereço, tem um e-mail, né? E aí deixa na subclasse só as coisas específicas. Inclusive, peraí, deixa eu só dar uma olhada. Na verdade, eu já falei de herança. Eu só não fa... A próxima aula, depois de coleções, vai ser polimorfismo. Então, estava lembrando aqui, eu já falei de herança sim na aula 6, ó. Então, vocês podem já usar herança. Então, pode criar, por exemplo, um array list só de pessoa, entendeu? E aí você criar uma classe pessoa física que herda de pessoa e uma outra classe pessoa jurídica que herda de pessoa. Então, eu já estou dando algumas dicas aí de implementação, né? Vocês notaram que eu já contei mais ou menos o que vocês têm que fazer. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí a letra A, o exercício um, né? E pode começar a fazer lá a primeira letra A e depois quem terminar a letra A pode ir lá para a letra B, né? Que é mais para chamar uma função para validar se o CPF ou CNPJ é válido ou não, né? Porque para não deixar a pessoa digitar um CPF nada a ver lá, um CPF inválido e tal, né? Então, primeiro vamos fazer o exercício um. Quem já terminou lá a letra A pode, assim, é claro que ninguém acho que ainda começou a fazer esse exercício, mas depois que quem terminar a letra A também quiser já começar a escrever a letra B, pode fazer também. Bom, então eu vou dar um tempinho, depois eu venho mostrando o código, explicando com mais detalhes. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui também no chat para os monitores, tá? Então, tanto a Aline quanto o Washington tá aqui tá aqui disponível, tá bom? Então, então, na verdade, deixa eu só olhar. Na verdade, os três monitores, né? O outro é o João Gabriel. Os três monitores também estão aqui na sala. é, e aí, para tirar dúvidas também, para quem tenha dúvidas, tá? Pode perguntar aí no chat que eles também pode responder, pode ajudar em alguma coisa. Então, vou dar um tempinho aqui, agora é 1h12. Eu vou deixar uns minutos aí para vocês implementarem. Lá pelas 1h30, mais ou menos, eu volto mostrando um pouco de código já para vocês. Por enquanto, eu vou deixar vocês por si só tentar quebrar aí um pouco a cabeça, tá bom? E vai perguntando aqui no chat também, quem tiver dúvidas. Então, até daqui a pouco.
O pessoal, alguém pode dar um help aqui rapidinho na dúvida que eu tive, por favor?
Bom, pessoal, vamos mostrar aqui um pouquinho também de código aqui. Aí a gente depois vai fazendo umas pausas, dou mais um tempinho para vocês implementar mais alguma coisa. A gente vai tirando algumas dúvidas aqui. Ah, bom, então você pode ter lá, por exemplo, eu sugiro. Deixa eu compartilhar aqui a tela, senão não vai aparecer aqui. Então, no caso aqui, eu criei uma, duas, três, cinco classes, né? E aí, por exemplo, eu criei uma superclasse pessoa que vai conter os atributos que é comuns a tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, se você pegar as pessoas físicas e jurídicas, elas têm em comum um nome, um endereço e um e-mail. Então, não importa se é uma pessoa física ou se é uma empresa, se é uma pessoa jurídica, entende? Todas elas vão compartilhar esses três atributos. Concorda? Toda empresa tem um nome, tem um e-mail, tem um endereço, né? Enfim. E veja que esse atributo endereço, ele é do tipo endereço, né? Em vez de ser do tipo string, como eu quero detalhar mais informações desse endereço, eu falo que ele é do tipo endereço. Então, aqui eu faço uma composição de objetos. No nome e e-mail, aí como pode ter letras e números, o e-mail tem aquele arroba, tal, pode ter underline, né, também. Então, tipo string, né? Se for só números inteiros, teria que ser tipo integer, por exemplo. Se você quisesse armazenar o peso da pessoa, poderia ser um double, né? Um atributo do tipo double ou float, né? Então vai depender do dado que você vai armazenar. Então, criou aqui a superclasse pessoa. Primeiro eu criei um construtor padrão, então ele não recebe parâmetro, ele não tem corpo. E criei um construtor sobrecarregado, ou seja, um outro construtor de pessoa. Fala sobrecarregado porque ele tem o mesmo nome, só que outra assinatura. Por exemplo, esse construtor aqui tem dois parâmetros, esse daqui não recebe nenhum parâmetro, ele é o construtor padrão. Lembrando, né, pessoal, que uma classe pode ter um ou mais construtores. Nesse caso, a superclasse pessoa contém o quê? Três construtores. Um com nenhum parâmetro, que é o construtor padrão, um com dois parâmetros e um com três parâmetros. Então, são construtores sobrecarregados, né, que eles falam, ou seja, é o mesmo nome da classe, só que cada um tem uma assinatura diferente. Então, esse primeiro construtor, esse segundo no caso, né, o primeiro é o construtor padrão aqui, esse segundo aqui, ele recebe apenas o nome e o endereço. Então, se você criar uma pessoa, passa o nome e o endereço, ela vai fazer essa atribuição aqui, né, nessas variáveis aqui da classe, né? Então, ela vai fazer nome, que é o atributo da classe, receber name, e o endereço receber address, né? Ou seja, o que for passado como parâmetro do construtor vai ser copiado, né, através desse comando de atribuição, desse igual aqui, vai ser copiado para dentro é, das variáveis da classe, né, dos atributos da classe, né? Então, se você passou o nome João e o endereço dele, aí você fala, mas quais são os atributos de endereço no final das contas? Então, eu tenho que ir na classe endereço, né? Depois eu vou especificar melhor quais são os atributos de endereço, mas eu já falo que tem muitas coisas, por exemplo, o bairro, a cidade, o CEP, né? Beleza. E aqui, esse terceiro construtor, ele, além do nome e endereço, ele ainda recebe o e-mail. Por isso que esse aqui recebe os três parâmetros, né? Então, esse igual aqui, só lembrar que é um comando de atribuição. E o comando de atribuição faz o quê? Faz uma cópia do valor que está à direita para a variável da esquerda, né? Que a gente sabe aqui que é um atributo da classe pessoa. Então, ele faz uma cópia, é como se ele copiasse o que está dentro dessa variável para outra variável. É isso que é feito. Lembrando que o que está entre o abre e fecha parêntese é chamado de parâmetro do método, tá? Inclusive, você tem que falar o tipo
do parâmetro. Por exemplo, esse primeiro parâmetro é um string, o outro é do tipo endereço, e por aí vai. E aqui, depois temos... Oi, pode Pode falar. explicar por que que, tipo assim, geralmente dos códigos que a gente já viu até hoje, a gente tinha dois construtores, né? Tinha esse primeiro que é sem nenhum atributo, né? Mais vazio assim. Um segundo que já era completo. Só que por que que você fez esses dois tipos de construtores aí? Um que recebe só dois parâmetros e o último ali que recebe três. Então, eu fiz isso propositalmente mesmo para mostrar para vocês que, tudo bem, você poderia pensar apenas em dois, nada impede você, por exemplo, eliminar esse daqui do meio. Você ter um que não recebe nada e um que recebe tudo. Tudo bem, é perfeitamente possível. Só que nada impede você, eu fiz propositalmente para mostrar para vocês que vocês podem ter um outro construtor que recebe parcialmente também os seus atributos, ou seja, que não recebe todos. Aí você fala, tudo bem, Eduardo, mas se eu construir uma pessoa lá, um objeto pessoa e passa só o nome e o endereço, vai faltar o e-mail, não vai? Sim, vai faltar o e-mail. Então o e-mail vai estar tipo assim, vai estar igual a null. Tipo, a string vai estar nula, né? Tipo, não vai ter nada. Tipo, o e-mail é como se fosse uma string vazia, que não tem nada, entendeu? Aí você fala o seguinte, mas aí como você faz para depois informar o e-mail para essa pessoa? Aí não tem jeito, aí você tem que fazer um set e-mail nesse objeto. E aí você informa o e-mail aqui, né? Então, se você criar usando, eu só estou dizendo assim que é perfeitamente possível você construir vários construtores para uma classe. É, um construtor vazio, um construtor com todos os parâmetros, um construtor só com alguns parâmetros, por exemplo, só nome e endereço. Eu poderia ter um construtor que só recebesse o nome e o e-mail, só que aí o endereço ia ficar vazio, iria ficar nulo. Então, assim, nada impede você criar uma pessoa só com nome e endereço. Só que aí, se você criar dessa forma, ela vai ficar sem e-mail. E aí, se mais para frente você vai cadastrar o e-mail dessa pessoa, você vai ter que chamar o método set e-mail para ela e passar o novo e-mail. A ideia é essa. Mas nada impede, se eu quisesse, por exemplo, eu não precisaria ter isso aqui. Eu poderia simplesmente apagar. Mas eu vou deixar aqui para mostrar para vocês que é possível criar quantos construtores vocês precisarem, desde que eles, como é que eu vou dizer? Tenham assinaturas diferentes. Por exemplo, esse daqui não recebe nenhum parâmetro, esse recebe dois parâmetros e esse três. Então, é possível. Só isso. Agora, se eu tirasse isso daqui, iria afetar alguma coisa? Não. Seu programa vai funcionar da mesma forma. A menos que alguém ali na classe principal esteja usando ele, né? Esse construtor. Aí vai dar algum bug, vai dar algum erro lá na linha, porque você está tentando chamar, vamos supor, esse segundo construtor, e se você veio cá e deletou ele, vai ter um problema aqui no código aqui, né? Na classe principal que está criando o objeto lá, chamando esse segundo construtor. Mas aqui eu vou deixar indicado, vou deixar esses três construtores. E aí, é, aí a gente tem os métodos de acesso, né? Por exemplo, tem o get nome, o set nome, o get endereço, o set endereço, aquela história toda, né? Então, se tem três atributos, são seis métodos de acesso, ou seja, três gets e três sets. Então, você tem o get nome, get endereço, get e-mail e os sets, né? Set nome, set endereço e set e-mail. Lembrando que o get é para quê? Para apenas recuperar o valor atualmente armazenado na variável. E o set é para modificar, alterar o que está armazenado ali. Então, eu preciso aprender a fazer os get set. Sim, você não você em vez de ficar gerando isso automaticamente, assim, é possível você gerar os gets e sets de maneira automática usando seu IDE, por exemplo, o Eclipse. Eu posso até mostrar para vocês como faz isso, mas o ideal é que vocês também saibam construir os seus gets e sets.
na mão, por exemplo, digitando mesmo, para assim, vocês saberem como que cria um get e como que cria um set. Então, por exemplo, todo método get tem um return e não recebe parâmetro. Todo método set é do tipo void e recebe o parâmetro que é o nome do, por exemplo, o novo nome, o novo endereço, o novo e-mail, tudo mais. Todo comando get tem return, todo comando set não tem return, porque ele é do tipo void. Então, isso tudo é importante. Veja que no o set endereço, ele recebe como parâmetro um endereço que é do tipo endereço. Já o set nome recebe um parâmetro que é do tipo string. Então, veja que os parâmetros mudam, né? Então, beleza. Acho que aí é bem tranquilo. Agora vamos ver, aqui eu fiz uma composição de objetos, ou seja, você tem um objeto endereço que está dentro do objeto pessoa. Ou seja, a pessoa ela é composta por um endereço. Então, por que que eu fiz isso? Ah, mas por que que você simplesmente não declarou assim, string endereço? Porque, pessoal, eu queria, assim, como é que eu vou dizer? Colocar um objeto dentro de outro objeto. Eu queria fazer uma associação entre objetos. E queria detalhar mais esse endereço. Olha só, o tanto que endereço, se você for parar para pensar, é um atributo, assim, é um tipo complexo, vamos dizer assim, no sentido que ele é composto por vários atributos, vários campos, né? Então, por exemplo, o endereço não é só o nome da rua. Se você fala o nome da rua, mas é de qual cidade? É de qual bairro? Qual é o CEP? Qual é o estado? Qual é o país? Então, assim, o endereço vale a pena às vezes criar uma classe separada, sabe, para ele e informar todos os campos, detalhando muito bem esse endereço. Foi o que eu fiz. Então, o endereço não é só o nome da rua, é o número da casa, o complemento para saber se aquilo é uma casa ou um apartamento, ou simplesmente um galpão, né? No caso de pessoa jurídica, pode ser um galpão, que pode ser o endereço da empresa, o complemento, né, do endereço da empresa. Ao invés. Agora, se for pessoa física, a pessoa morou numa casa ou num apartamento, vamos dizer assim, né? Então, e agora, por exemplo, o bairro, né? É uma informação a mais do endereço, qual é a cidade, não adianta nada você falar a rua, mas olha, mas de qual cidade, de qual estado? É em Minas Gerais, Goiás, Paraná, onde que é? CEP, que é bem sugestivo, né, esse número. Então eu criei essa classe. Então aqui no caso eu fiz ele mais simples, ó. Ou não recebe nada, ou recebe tudo, todos os campos. Você tem que criar passando todos os campos de endereço. Para quando criar um objeto endereço, caso você use esse segundo método construtor, você já é obrigado a informar todos os campos de endereço. Aqui não. Você vai criar, vai fazer um new endereço e depois vem fazendo sets, né? Ou seja, set número, set bairro, set cidade, set estado, set CEP, por aí vai. Até eu gerei um método toString aqui, que ele basicamente retorna uma string gigante, que seria a concatenação de todos esses campos, né? Então, ele montou uma string. Imagina você criar uma string gigante, para caso você quisesse imprimir as informações do endereço de uma pessoa, você chama o método toString desse objeto, e aí aqui ele está retornando uma string gigante, porque esse mais aqui, ele serve para fazer junção de strings. Então, ele concatena. Ele vai juntando uma string na outra até gerar uma string gigante. Então, ele concatena, por exemplo, o nome da rua com o valor que está armazenado dentro da variável nome da rua, que é uma string. Então, ele vai falar nome da rua igual, e aí vai informar qual é o nome da rua. Depois ele põe uma vírgula, número igual, e aí qual é o valor que está armazenado dentro de número vai ser convertido para uma string. Então, se tiver 122 lá no número, o número inteiro 122 vai virar uma string 122, ou seja, e lembrando que string sempre está o quê? Entre aspas duplas, né? Então, é como se esse mais aqui serve para concatenação, para junção de strings. Então, o valor inteiro que está armazenado aqui vai ser convertido para string.
e aí você vai montando a sua string, tá vendo? Pondo vírgula, separando os campos, ó, falando complemento igual, CEP igual, para ficar bonitinho assim na hora de você precisar imprimir os dados do objeto. Bom, aqui eu já estou usando herança, né? Então, a minha superclasse é pessoa, e as minhas subclasses são pessoa física e pessoa jurídica. Então, eu tenho que a subclasse pessoa física, ela herda, ela extende pessoa, ou seja, ela herda todos os atributos e métodos da superclasse pessoa. Então, ela vai herdar esses atributos e todos esses métodos aqui. Get, set, get endereço, set nome, get e-mail, set e-mail. Então, beleza. Aí, aqui dentro da subclasse pessoa física, eu vou colocar só o que é específico de pessoa física. Por exemplo, toda pessoa física, ela tem um CPF. Esse CPF é o que diferencia também uma pessoa física de uma pessoa jurídica. Porque uma pessoa jurídica vai ter o quê? CNPJ. Enquanto que a pessoa física vai ter CPF. Então, esse campo é o que diferencia mesmo, de fato, uma pessoa física de uma pessoa jurídica. Né? Essa informação de pessoa física ter CPF, cadastro de pessoa física, e a pessoa jurídica ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá bom? Bom, veja que ambos herdam de pessoa. Então, quer dizer que pessoa física tem nome, endereço, e-mail e CPF. Só que, como eu estou usando herança, eu evito dessa informação ficar redundante aqui dentro da classe. Eu evito repetição de código, percebe? Então, eu não tenho que colocar aqui que a pessoa física tem um nome, que a pessoa física tem um e-mail. Eu não preciso colocar isso, senão fica código repetitivo. Então, eu só coloco o que é específico. Já está subentendido que, porque você usou herança, que a pessoa física herda os atributos de pessoa e os métodos também de pessoa, no caso, os métodos públicos. É, e aí você só coloca o que é específico. Agora, uma dúvida que muita gente tem é sobre por exemplo, o protected. Se você colocar um campo aqui, ó, protected, vamos supor que eu colocasse idade. Toda pessoa tem uma idade. Esse campo, se ele é protegido, ele é visível dentro da superclasse pessoa e também é visível nas subclasses que herdam de pessoa. Ou seja, pessoa física e pessoa jurídica conseguem enxergar esse atributo idade porque ele é protegido. E por ele ser protected, ele é visível na superclasse pessoa e nas subclasses que herdam de pessoa. Tá bom? Ah, mas e esses atributos privados, Eduardo? Nome, endereço e e-mail. Eles são acessados diretamente pela subclasse pessoa física e pessoa jurídica? Não, porque eles estão privados. Lembra? Atributos privados só são visíveis dentro da própria classe. Então, só a pessoa que consegue acessar diretamente nome, endereço e e-mail. Ah, mas então como que a pessoa física vai acessar um atributo, por exemplo, o nome lá da pessoa? Usando os métodos públicos de acesso, ou seja, os gets e sets. Então, ele consegue acessar, só que de forma indireta o valor que está armazenado dentro desses atributos. Então, se ele precisar do nome, ele vai fazer um get nome. Se ele precisar do e-mail, ele vai chamar o método público get e-mail. Porque, veja, esses métodos aqui, eles são públicos, tá vendo? Se os métodos de acesso são públicos, eu consigo acessar eles, né? E aí eu estou com o meu código totalmente encapsulado, porque os atributos da classe estão privados e só podem ser acessados diretamente através de métodos públicos get e set. Então, beleza. Então, depois que a gente falou esse tanto de coisa, basicamente a pessoa física tem um construtor aqui padrão e um outro que recebe todas as informações, né? Bom,
Então, como tem o CPF aqui e ele é privado, eu vou ter os métodos públicos, os GETs e SET, né? Então eu faço o GET CPF e o SET CPF. Se você precisar informar um documento CPF de uma pessoa. Então você passa uma string aqui para o método SET CPF dela. Aí uma dúvida que pode ser de muita gente é, nossa, eu não entendi esse super que você está usando aí, né? Bom, agora eu acho que vai ficar mais claro quando que você usa o super. Bom, o super é um comando que só pode ser usado nas subclasses. Ou seja, isso só faz sentido você usar super quando você está trabalhando com herança, no Java, no caso, né? Então, esse super, ele vem de, assim, para vocês lembrar, ficar mais fácil, é como se ele estivesse chamando a superclasse. Ou seja, ele está chamando o método construtor da superclasse pessoa. Ou seja, ele recebeu o nome, o endereço e e-mail, não é? E além disso, o documento, ok. Mas o nome, o endereço e e-mail, ele vai pegar esses atributos que ele recebeu e ele vai jogar isso para cima, ou seja, vai passar isso para cima. Quem que está acima dele? É a superclasse pessoa, não é? Então, ele vai chamar, através dessa diretiva, desse comando, ele, ele invoca o método construtor da superclasse. Quem que é esse método? É esse método aqui, que recebe nome, endereço e e-mail. Então, ele está chamando, quando ele faz o super aqui, e passa nome, endereço e e-mail, na verdade ele está chamando esse método construtor aqui da superclasse pessoa, que tem o nome primeiro, o endereço e o e-mail. Então, ó, tá vendo? Nome, endereço e e-mail. Tem que ser nessa ordem, Eduardo? Sim, tem que ser a mesma ordem que está definida aqui no método construtor, tem que ser aqui na hora de passar os parâmetros também. Se está definido que é nome, endereço e e-mail, nome separado por vírgula, endereço, depois o e-mail, aqui também eu não posso fazer nome, e-mail, por exemplo, endereço. Não, porque, entendeu? Eu inverti a ordem aqui. Então, eu tenho que seguir a ordem que foi definida lá no meu método construtor. E ele falou que o endereço vem em segundo lugar. Então, é em segundo lugar que eu tenho que passar. Tá, outra dúvida que muita gente às vezes confunde, então o super só faz sentido chamar esse comando se você estiver trabalhando com herança, sim. E aonde que você chama esse comando? Nas subclasses. Para quê? Para chamar o método construtor da superclasse e passar informação para ele. Então é isso. Você passou essa informação já de nome, endereço e e-mail lá para a superclasse pessoa, certo? Aí o que, que ele vai fazer? Lá dentro, ele já vai fazer as atribuições, ó. Ele vai fazer as cópias para dentro dessas variáveis aqui, variáveis de instância da classe pessoa. Ah, uma dúvida que todo mundo tem. Ah, eu fui usar o super, mas eu coloquei ele não como o primeiro comando. Eu coloquei ele aqui, por exemplo, inverti a ordem. Vai funcionar? Não. É outra regrinha do Java, pessoal. O super, ele sempre tem que ser o primeiro comando aqui dentro do método construtor da subclasse. Então, sempre ele tem que ser o primeiro comando dentro do método construtor da subclasse. É uma regra. Senão, esse código ele não vai ser executado. Ele não. Então, assim, tem que ser desse jeito. É uma regra do Java, né? Beleza, aí eu vou e criar a outra superclasse lá, que é aliás, outra subclasse que é a pessoa jurídica. O que que uma empresa tem em comum? Ela é herda de pessoa, beleza. Então ela tem dois atributos em comum, que é o CNPJ e a razão social, né? Então o CNPJ é aquele número de, eu acho que 12 dígitos lá, né? É o cadastro nacional da empresa. E a razão social, que é o nome fantasia da empresa, né? Que é o que sai lá no cupom fiscal.
Quando, por exemplo, você vai num supermercado, faz uma compra, é, a- quando a moça do caixa te entrega, ela te entrega um cupom fiscal, que tem a razão social da empresa, o nome fantasia, que eles chamam, e o CNPJ, que é tipo, a inscrição daquela empresa, né? É um número que identifica aquela empresa unicamente, né? Beleza. Aí, aqui eu também criei só apenas dois construtores, um vazio e um com todos os parâmetros. Vocês quiserem, pode adotar sempre assim, um construtor vazio e outro com todos os parâmetros. Mas nada impede de você criar um construtor meio que receba só nome, endereço, e-mail e documento e não receba o nome fantasia, por exemplo. Nada impede, tá? Por quê? Porque aí a assinatura é diferente, então ele não necessariamente precisa pegar todos os atributos, pode pegar parcialmente os atributos também que vai compilar, tá? Pessoa jurídica, aí ele faz o super aqui, da mesma forma, né? Então você está chamando dentro da subclasse, né? Chamando o método construtor da classe pessoa, passando o nome, endereço e e-mail. Aí aqui ele pega qual o CNPJ e o nome fantasia, a razão social da empresa. E aí ele vai fazer os gets e sets, né? Então o get CNPJ, o get razão social e os respectivos sets, né? Set CNPJ, set razão social. Então aqui todo set é isso, né? É void e todo get tem return e não recebe parâmetro. Então é sempre esse comportamento. Agora vamos um pouquinho lá na classe principal, para eu já mostrar mais ou menos o que vocês poderiam fazer lá. Bom, nesse caso aqui, é a minha classe principal, é a que contém o método main, né? Tá vendo? Public stat void main. E aí eu resolvi, até por causa daquele bug lá de pegar a linha inteira, lá que eu preferi criar dois scanners. Então, se eu quiser ler uma string que tem espaço em branco, eu consigo ler usando um desses scanners, ou seja, usando next line. Imagina que você quer ler o nome completo de uma pessoa. Imagina seu nome completo, ele tem espaço em branco entre o nome, o nome do meio e o sobrenome, né? E o último nome, no caso. Então, esses espaços em branco, você pode usar o next line, né? Para ler. E o outro scanner você usa as outras informações, fazer um next int, fazer o next, fazer um next float, né? Lembrando que o next line ele lê a linha inteira com espaço em branco e o next só lê até o primeiro espaço em branco, né? Ou seja, para um nome de uma pessoa, o nome completo, o next só leu o primeiro nome, o next line pega o nome tudo, né? Nome, nome do meio e último nome. Beleza. Ou seja, pega com os espaços em branco tudo. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai criar um. Eu resolvi criar usando a list. Então, eu criei um list de pessoa. E aí eu fiz um array list de pessoa ali. Aí você fala, então quer dizer que dentro do seu array list, que você chamou de agenda, dentro da sua agenda vai estar misturado empresa e pessoa física? Sim, vai estar tudo dentro de um array list lá, tá? E olha só que interessante, pessoal. Quando você usa herança, tá vendo que eu coloquei o tipo que eu passei aqui foi uma superclasse? Eu passei a superclasse pessoa. Como eu passei a superclasse pessoa aqui, como parâmetro do meu array list, isso faz com que eu consiga colocar todo mundo que herda de pessoa dentro da minha agenda. Então, é a mesma coisa se eu tivesse um array list de animal. Eu conseguiria, como eu estou colocando como parâmetro do meu array list uma superclasse, eu conseguiria colocar qualquer animal dentro da minha lista. Então, por exemplo, todo mundo que herdasse da classe animal, por exemplo, cão extends animal, gato extends animal, pássaro extends animal, baleia extends animal, tubarão extends animal. Então, todos
esses bichos, eu conseguiria colocar tudo dentro de um mesmo array list, entendeu? Então, nesse caso aqui, todo mundo que herda de pessoa, eu consigo colocar dentro da agenda, tanto pessoa física quanto jurídica, vai ficar misturado. Aí, se eu não quisesse fazer uma agenda só, quisesse dividir em duas, aí você teria que fazer alguma coisa assim, ó. List de pessoa física. Aí aqui só as pessoas. E aí você criaria um array list de pessoa física. Poderia ter um outro list que é só pessoa jurídica. Então, aqui seria as empresas. E aí eu faço um new array list de pessoa jurídica. Mas tá, o que, que muda de uma para outra? É que aqui nesse array list só ia ter pessoas e aqui só empresas, né? Mas veja que aí o tipo ficou pessoa física, indicando que só entra pessoa física aqui e aqui só pessoa jurídica. Agora, como eu quero ter uma agenda que serve para todo mundo, em vez de eu vou até comentar esse código, ó, eu vou ter o quê? Um list de pessoa, porque aí entra empresa e pessoa física. Então, acho Professor, que. Oi. se eu fosse fazer isso com um vetor, era eu fazer a mesma coisa, só que com a classe pessoa também? Com tipo pessoa, no caso, né? Se você fosse usar um vetor de objetos, você poderia fazer isso aqui, ó. Pessoa, array, agenda, new pessoa, array. Só que aí você tem que falar o tamanho do seu vetor, porque é alocação estática de memória. Então você poderia falar, olha, 50 pessoas eu consigo armazenar nesse vetor de objetos. No máximo 50. Como você está usando a relist, no caso aqui na explicação, eu estou usando a relist, é a alocação dinâmica de memória. Então, como é que eu digo? Eu não falo a priori, no momento de compilação do meu programa, qual é o tamanho máximo do meu array list. Então, ele vai conseguir armazenar muitos valores, muitas pessoas, tanto empresa quanto pessoa física, não está limitada, por exemplo, a 50. Enquanto eu tiver memória na minha máquina, ele vai, memória RAM disponível, a JVM, a máquina virtual Java, vai alocando. Então, é a alocação dinâmica de memória e aqui é a alocação estática, né, de memória. Depois, quem quiser estudar um pouco disso, ó, isso aqui é a alocação dinâmica de memória. E isso aqui é vetor, né? Então é a alocação estática de memória, ou seja, no momento de compilação eu falo o tamanho do vetor. Eu tenho que falar, não tem como escapar disso. Eu tenho que falar se vai caber só 10 ou se vai caber 100, entendeu? E no momento de compilação eu tenho que falar. Então, assim, é até um pouco de limitação aqui, né? Aqui você tem menos limitação, porque você cria uma release, se você precisar armazenar 120, 130, quantas pessoas for precisando, você vai colocando uma release. No vetor, não, você é limitado a um tanto, a um número máximo. Bom, beleza. Aí, aqui eu criei um menuzinho, ó. Então, eu fiz um do while, enquanto a opção foi diferente de 11. Porque 11 é sair. E aí eu coloquei os print line lá. Cadastrar a pessoa física, cadastrar a pessoa jurídica, buscar a pessoa pelo nome, ou pelo CPF, ou pelo CNPJ, tá vendo? Seria isso que vocês teriam que fazer. Então, por exemplo, aqui ele colocou ele fez um next int aqui para ler a opção digitada, jogou dentro de uma variável, um local, tá vendo? Que ele chamou de opção. E aí ele fez um switch case aqui dentro do do while. Então é assim que você faz menu, né? Uma maneira fácil de você fazer menu é dentro do seu do while. O do while é um loop, né? Que fica rodando ali. Quando a pessoa não digitar 11, não termina a execução do programa, né? Porque se a pessoa digitar 11, esse next int, a opção lida vai ser 11, e o case que será executado é o case 11. E aí o case 11 não faz nada nesse caso.
E aí, quando ele faz 11 é diferente de 11? Não. Então, falha o loop e termina a execução do programa. Lembrando, pessoal, que cada case que está dentro do meu switch tem que ter um break para ele. Por quê? Porque senão ele iria executar o case subsequente. Então, cada case tem seu próprio break. Então, se ele digitar um, que é cadastro de pessoa física, ele vai chamar esse método aqui, ó. Isso aí é até uma coisa que eu ia comentar com vocês. É, tem muita gente que ainda não aprendeu a chamar um método dentro do outro método aqui no Java, e aí às vezes vai criar o case, começa a colocar o código tudo aqui no case, né? Igual no case 3 aqui que está mostrando. Só que às vezes o código vai ficando muito grande, né? Vai, às vezes passando de 5 linhas, de 8 linhas, vai para 10, 15 linhas. Então, o que vocês podem fazer? Para não ficar esse código grande dentro do case, você pode chamar um método, ó, e colocar o código dentro desse método. Então, por exemplo, eu chamei dentro do método main, eu chamei um outro método, que é chamado de cadastrar pessoa física, passei os dois scanners para esse método e ainda passei o ArrayList. Cadastrar pessoa jurídica, eu passo os dois scanners aqui e mais o ArrayList. Olha o tanto que fica enxuto meu código, ou seja, com uma única linha de código, eu estou, na verdade, chamando um outro método, que dentro desse método ele vai encapsular um conjunto de código. Então, por exemplo, se você for aqui em cadastrar pessoa física, tá aqui a declaração do outro método, tá vendo? Esse método, ele fica fora do método main. Aqui, ó, é o fim do método main. Método main, meu método principal. Então, o método main, ó, ele começa aqui na linha 7 e termina. Peraí, na verdade eu coloquei errado. Ele termina na linha 79, ó. Ele termina aqui, ó. Fim do método main, tá bom? No caso, ó, eu coloquei um método cadastrar pessoa jurídica que eu ainda não implementei, então eu vou até colocar aqui um comentário, ó, falta implementar este método. Tá? Agora, o outro método, que é esse cadastrar pessoa física, ele está fora do meu método main. A declaração dele começa na linha 86, ó, tá vendo? Isso aqui é a assinatura do método. Então, eu estou falando que ele é um método privado, que ele é estático, que ele não retorna nada, que ele se chama cadastrar pessoa física e que recebe dois scanners como parâmetro e um ArrayList como terceiro parâmetro, tá vendo? E aí eu vou separando esses parâmetros por vírgula. Então, vamos lá. Aqui no caso, ele declarou um conjunto de variáveis locais, tá vendo? Nome, cidade, nome da rua, bairro e tal. E então aqui ele faz, por exemplo, ele vai pedindo as informações para o usuário, né? Aqui não é cadastrar uma pessoa física, então ele pede lá, ó, digita para mim o CPF da pessoa. Aí ele lê, usando next, tá vendo? E aí joga dentro de uma variável local desse método cadastrar pessoa física. Tá vendo que ele declarou um conjunto de variáveis locais aqui dentro. O que acontece com variável local, pessoal? Variável local, ela depois que o método termina, por exemplo, o método termina aqui. Depois que ele é executado, todas essas variáveis aqui, elas morrem, porque elas são variáveis locais, são variáveis temporárias. Então, a ideia de ter elas aqui dentro é para receber os valores que foram lidos com o scanner. Então, por exemplo, você leu aqui o CPF da pessoa. Então, você usou o scanner .next e jogou o valor lido via teclado dentro, copiou ele para uma variável local, CPF. Então, essas variáveis locais, ó, vai me ajudar a ler o nome, armazenar o valor do e-mail lido, digitado via teclado pelo usuário. Olha que interessante, para fazer para pegar o nome da pessoa,
Como o nome de uma pessoa tem espaço em branco, ele está usando outro scanner, tá vendo? E aí ele está chamando o Next Line, porque aí ele usa um outro scanner para chamar o Next Line e pegar a linha toda. Foi uma maneira que eu arrumei para contornar o bug que tem no scanner, né? Aqui em cima que eu criei os objetos scanner, tá, pessoal? Então, ele cria um scanner e ele passa como parâmetro system.in, indicando que é via teclado. E aqui eu faço o import da Java Util Scanner, né, que ela está no pacote Java Util. A classe Scanner é uma classe que já foi programada por outras pessoas, assim como a Release e tal, e está dentro do pacote Java Util. Bom, então aqui ele faz, ó, digite o e-mail, ele dá um next, joga dentro de outra variável temporária, variável local aqui do método. O nome da rua, joga usando o scanner, copia isso através de um comando de atribuição para outra variável local, e aí vai armazenando esses valores temporários. Aí, depois que ele leu, ó, todas as informações de endereço está aqui. Nome da rua, complemento, número da casa, bairro, estado, CEP, tá vendo? E ele vai jogando dentro de variáveis locais aqui do método. Bom, para que essas variáveis locais vão me ajudar? Vai me ajudar no momento que eu for criar o objeto. Ó. Ele vai criar um objeto endereço, então ele faz um new endereço, chamado construtor padrão, e depois ele faz todos os sets, chama todos os métodos set do tipo do objeto endereço. Então, set bairro, set CEP, nome de rua, cidade, tal. E aí, olha só que legal. Como parâmetro do método set, bairro, set nome da rua, ele passa essas variáveis locais aqui, tá vendo? A variável local foi declarada na linha 88, na linha 112 você leu, aliás, você copiou para ela o que foi lido pelo scanner, e na linha 125 você usou ela para passar uma informação como parâmetro do método setBairro, que é do tipo endereço, tá vendo? Então é nesse momento que você cria um endereço, um objeto endereço assim, do zero, né? Porque você fez um new endereço aqui, chamando construtor padrão, e aí você vai usando essas variáveis locais para alimentar esse objeto endereço, ou seja, para colocar informação, colocar dado dentro desse objeto endereço. Porque até então, nessa linha 124, você tem um objeto endereço que está alocado, mas se você tirar uma foto, tirar um retrato desse objeto, ele vai estar totalmente vazio. Ele não vai ter informação de bairro, de CEP, de nome da rua. Então, para você povoar esse objeto, ou seja, colocar da informação dentro dele, você vai usando os métodos SET. Então, SET bairro, SET CEP, para informar qual é o bairro, qual é o nome da rua, qual é a cidade, qual é o estado. E aí você vai passando como parâmetro essas variáveis locais aqui. O que vai acontecer? Quando terminar esse método, ou seja, ele for executado, todas essas variáveis locais vão morrer. Só que você já vai ter criado os objetos, entendeu? Essa é a diferença. Você já vai ter passado informação. Quer ver só? Depois dele criar um objeto endereço, ele cria um outro objeto, que é a pessoa física. Eu não falei para vocês que a objeto pessoa física, dentro dele, no caso, dentro do objeto pessoa, eu não tenho um endereço? Ou seja, eu tenho um objeto endereço dentro do objeto pessoa. Então, se você fosse fazer assim, um desenho bem simples aqui no Paint, aqui, seria isso aqui, uma bola, e dentro dessa outra bola tem uma bolinha ali. Então, a, a bola mais externa é a pessoa. E essa bola mais interna aqui é o endereço, que eu vou chamar de end aqui. Então, essa bolinha aqui, né? Você pode pintar ela de vermelho aqui.
ela está dentro do objeto pessoa. E o objeto pessoa poderia ser, sei lá, esse amarelo todo, né? Então seria algo assim, se a gente fosse desenhar. Então, se você olhar aqui, ele primeiro criou o quê? O endereço. Ele criou isso daqui, a bolinha vermelha. Agora ele vai criar a pessoa física. Então ela deu um new pessoa física, informou o CPF, nome, endereço, e-mail. E olha que legal, quando ele fez um set endereço, ele passou um objeto inteiro para dentro do objeto. Então, foi aqui que ele jogou o objeto todo dentro de um objeto pessoa. Então, quando ele fez o set endereço aqui, passou o address, na verdade ele está passando um objeto inteiro para dentro do objeto pessoa, com todas as informações do endereço. Nome, rua, cidade, estado. Você está colocando um objeto, literalmente um objeto inteiro dentro de um objeto pessoa, né? E quando você, até então, até esse momento, você criou a pessoa, informou o endereço dela, e-mail, tudo, mas por enquanto, pessoal, tudo isso não está dentro do seu array list. Você tem um array list vazio ali. Você precisa colocar esse objeto dentro do array list. Se você estivesse usando um vetor de objetos, também você teria que jogar esse objeto pessoa física dentro do vetor de objetos. Você teria que indexar seu vetor de objetos, usando colchetes, né? Abre e fecha colchetes lá para indexar o vetor de objetos. Como que eu coloco um objeto dentro de um array list? Facinho, é só chamar o método add do array list. O seu array list, ele chama pessoas, é um list de pessoa. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu array list e vai chamar o método add desse array list e passar o objeto pessoa para dentro dele. Então, dessa maneira, você acabou de colocar um objeto pessoa. Dentro desse objeto pessoa tem um objeto endereço gigante dentro dele. Quer dizer, você acabou de agora pegar esse objeto amarelinho aqui, que é a pessoa, e colocar como se fosse dentro de um. Se a gente fosse pegar aqui, esse retângulo amarelo aqui, seria o seu array list, né? Então, aqui, esse retângulo amarelo seria seu. Vou pôr até de outra cor aqui, seria seu array list de pessoa. Então, a ideia é essa, né? Então, você acabou de colocar o objeto pessoa dentro do seu array list pessoa. Como? Porque você chamou o add. Você pegou pessoas, que é seu array list chama pessoas, e chamou o meta add, e aí você pega a pessoa e joga ali dentro. Ah, mas, Eduardo, não entendi uma coisa. Eu não teria. Você adicionou só a pessoa. Você não teria que fazer pessoas, por exemplo, .add e por address? Poderia ser pergunta de algumas pessoas que ainda não entendeu muito bem. Não, você não teria que fazer pessoas por add address. Por quê? Porque o address ele já está dentro de pessoa, entendeu? O address inteiro, quando você fez um set endereço e passou o objeto address para dentro de pessoa, você já colocou um objeto endereço dentro do objeto pessoa. Então basta agora você passar a pessoa, porque na pessoa já tem, ele é um objeto que já tem tudo dentro dele. É como se você pegasse essa amarelinha aqui e colocasse dentro desse retângulo, que é o array list. Então é isso, né? Aí você só dá um registro cadastrado com sucesso, esse é o cadastro. Da mesma forma que tem o cadastro de pessoa física, você vai fazer o cadastro de pessoa jurídica. Só que você vai pedir o CNPJ, a razão social, só vai mudar, pessoal, os campos, né?
Então, é isso. Agora, por exemplo, tá vendo que esse código, né, essa prática 6, ela é grande, né? Então, ela tem muita coisa para implementar e tal. Então, a gente pode até, na aula que vem, a gente pode continuar nesse exemplo, assim, para trabalhar um pouco mais nele, porque é muita coisa para uma aula só, mas que pode ser trabalhada na aula que vem, de quinta-feira que vem, a gente pode trabalhar um pouquinho mais nessa prática 6, tá bom? É, então, olha lá, por exemplo, depois que vocês aprenderem a fazer os cadastros, uma coisa que vocês têm que aprender é fazer uma busca, por exemplo, né? Então, deixa eu ver se eu já implementei uma busca aqui. Ah lá, o case 3 é para fazer busca, ó, buscar a pessoa pelo nome. Então, você lê o nome da pessoa, busca ela na agenda, ó. Buscar a pessoa pelo nome, passa o nome e a agenda. Aí aqui tem um exemplo aqui de como que você acha uma pessoa pelo nome na agenda. Então, ele criou aqui um atributo boolean, tipo uma flag, para falar assim, olha, se você achou ou não a pessoa dentro do array list, né? Porque não tem jeito, para você procurar uma pessoa dentro do array list, você tem que varrer o array list, fazer um for no array list, iterar o array list. Então, foi isso que eu fiz, ó. Eu fiz um for na agenda, né? Então, para toda pessoa da minha agenda, faça isso. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai pegar o nome da pessoa que está lá dentro da agenda e vai chamar o método equals ignore case para fazer uma comparação, ou seja, dentro desse for ele faz um if aqui dentro, tá vendo? Dentro do for ele faz um if para ele ficar fazendo comparações. Então ele vai comparar. Qual que é o seu nome? Túlio. Ah, eu estou querendo João. Ah, não, não bateu não. Pega o próximo nome, Marcelo. Bate com João? Não. Então é isso que ele está comparando. Esse equals ignore case, ele está comparando duas strings, tá? Como se fosse comparando dois nomes. Como ele é ignore case, ele não está se preocupando se está tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, ele só está preocupando com o nome em si, né? Então, se tiver Marcelo tudo maiúsculo e Marcelo tudo minúsculo, o equals ignore case, ele fala que é igual, porque ele não está preocupando, ele está ignorando o fato da palavra estar em maiúsculo ou minúscula, né? Já o equals, não. O equals, se tiver uma palavra em maiúsculo e ser comparado com a palavra idêntica, só que em minúscula, o equals fala que isso não é igual. O equals ignore case, ele ignora se está em caixa alta ou caixa baixa o texto. Então, ele vai ficar comparando. Se ele achou aquele nome, ele faz achou igual a true, para indicar, olha, achei. Dentro da agenda tinha uma pessoa com o nome João, e você queria justamente o João aqui. Então você achou ele dentro da agenda. Então achou igual a true. Para indicar que você achou aquela pessoa desejada. E aí você vê, a pessoa é uma instância de pessoa física, ou seja, é um instance of de pessoa física, ela é do tipo pessoa física ou pessoa jurídica. Então esse if que vai decidir se a gente está falando de empresa ou de pessoa física. Então, você pode fazer, ó, chamar o método instance of. Pessoa é uma instância de pessoa física? Ou seja, pessoa é do tipo pessoa física? É uma instância de pessoa física? Sim. Se for, eu posso fazer um cast para pessoa física aqui. O chamado de cast. Eu faço o chamado downcasting. Então, eu faço como eu identifiquei que ela é uma pessoa física, eu faço um downcasting para pessoa física, e aí eu posso imprimir os dados dessa pessoa física, como CPF, e por nome e tal.
Se não, é porque é uma empresa. E aí eu faço um downcasting para pessoa jurídica. Então, esse downcasting é basicamente entre abre e fecha parênteses, você falar qual é o tipo, ou seja, qual é a subclasse que você quer fazer o casting, né, o downcasting. E aí você pode imprimir os dados da pessoa jurídica. Que basicamente esses imprimir é o quê? É fazer print line ali dentro, entendeu? Chamando os métodos gets respectivos. Então, por exemplo, se ele quer imprimir o endereço, ele faz um get endereço.toString, ou get nome, ou get CPF, entendeu? Vai depender do que você quer imprimir. Bom, assim, como essa prática 6, né, é um pouco grande, vamos, por hoje, né, a gente vamos parar por aqui. E na aula de quinta-feira que vem, a gente volta nela e continua trabalhando nesse exercício, né? E aí a gente vai, por exemplo, aprender como que faz uma exclusão ou uma edição, né? Então, a gente continua isso na aula que vem, tá bom, pessoal?